Olá, professor, coordenador. Nesse vídeo eu vou mostrar como montar uma tarefa utilizando a plataforma Treinei Passei. Então nós temos aqui na tela inicial os gráficos, rolando a página um pouquinho para baixo, já aparece aqui as últimas atividades vinculadas aos meus alunos. Dessa forma eu posso ou clicar em cima dela, ou se eu quero uma nova atividade, clico no botão aqui mais atividades. Ou pelo menu do lado esquerdo, eu também tenho o botão aqui tarefas. Clicando em tarefas, eu vou cair nesta página e como eu quero criar uma nova atividade, então eu vou clicar aqui em nova atividade. Vai entrar aqui já para eu buscar questões, que eu vou usar as questões do banco, ou eu posso adicionar uma questão em branco também. Buscar questões, ele vai carregar a minha página, onde do meu lado esquerdo eu tenho os filtros a serem utilizados com o tipo de questão, para qual o aluno se refere. Aqui as disciplinas, que nesse caso eu estou cadastrado como um professor de física e matemática, então está aparecendo as duas disciplinas. Aqui eu posso escolher por instituição, por banca, atividades prontas, ano e dificuldade. Então nesse caso eu vou aqui montar uma atividade de matemática. Então eu abro. Aqui vai mostrar todos os assuntos, eu posso fazer pesquisas de assuntos, mas vamos supor que eu queira uma atividade de análise combinatória. Clicando aqui, ele vai carregar somente as questões de análise combinatória. E aí eu posso ir observando do lado direito aqui se é a questão que eu quero, e aqui eu vou mudando no meio para decidir. Se eu gostei dessa questão, clico em adicionar questão. E aí, dessa forma, eu vou escolhendo quais questões que eu desejo. Lembrando que sempre o gabarito estará aqui no final. E se você observar alguma falha na questão, alguma escrita, alguma imagem que não tenha carregado, você ainda pode notificar esse erro aqui para a gente. Conforme nós vamos adicionando essas questões, eu estou adicionando algumas. Aqui ele vai mostrando a quantidade, então vamos adicionar 5 questões. Então vamos lá, chegamos em 5, clico em concluir. E aí eu venho para eu poder utilizar aqui. Aí então aqui eu vou dar um nome para essa atividade. Então eu vou colocar aqui como tarefa de matemática semana 1. Aqui, esse sem ajuda da IA ou com ajuda. Aqui você decide, professor, se você quer que o seu aluno tenha ajuda da inteligência artificial ou sem ajuda. Lembrando que se eu colocar com ajuda, essa ajuda ela vai estar relacionada junto com a opção do gabarito, que o aluno pode ver o gabarito durante a atividade, ou seja, a cada resposta que ele confirmar, ele já mostra se acertou ou errou, ou a hora que ele concluir a lista, no final do prazo ou um dia após ele ter resolvido a atividade. Então, se eu colocar aqui ao finalizar, essa ajuda da inteligência, ele só vai ter a resolução da questão também após a finalização da atividade. Aqui eu vou colocar qual é a data que eu quero que isso apareça para os meus alunos. Então, pela data que eu estou, por exemplo, eu vou considerar que a minha aula vai começar às 20 horas da noite. Então, venho lá, programo aqui para o dia 11/9, às 20 horas, e eu vou deixar essa atividade por 2 semanas. Então, eu venho aqui, vou deixar até o dia 25, até às 11h30 da noite, certo? Aqui eu determino se eu quero que ela tenha tempo de uso. Normalmente uma tarefa a gente deixa sem tempo, mas você pode colocar 1 hora para o aluno resolver, 2 horas, 3 horas, de acordo com o tempo que você achar necessário. Aqui é a pontuação, que normalmente é uma pontuação padrão de 1 ponto, mas eu posso usar uma pontuação idêntica. Por exemplo, a minha atividade tem 5 questões, então eu posso colocar que ela vale 10 e cada questão vai passar a valer 2 pontos. Ou ainda eu coloco uma pontuação separada e aí eu vou direto na questão e vou colocando, por exemplo, uma questão valendo 5, outra valendo 3, uma valendo 2 e aí você escolhe. Normalmente deixamos na pontuação padrão. Essa instrução para resolução, ela vai aparecer na folha de resposta da folha de gabarito, caso você queira que seu aluno use a folha de gabarito. Se não, não precisa colocar nenhuma instrução. E aqui eu seleciono para qual turma essa minha atividade será destinada. E também, se eu quiser destinar de forma individual, eu também tenho condições de buscar aqui aluno por aluno. Feito isso, eu vou clicar em salvar e acessar os exercícios para que eu possa olhar novamente os exercícios que eu escolhi. E aí, se eu achar que alguma coisa está errada ou se eu quiser alterar alguma coisa, eu também posso ou excluir a questão ou editar essa questão e fazer qualquer ajuste
que seja necessário. Ainda eu posso alterar a ordem dessas questões, se eu quiser, vou arrastando aqui, trocando a ordem delas, ó, observa que mudou. Tá? Se for uma atividade com mais de uma disciplina e eu quiser mudar a ordem das disciplinas, eu uso esse botão. Se eu desejar adicionar mais questões, eu uso aqui, ou ainda eu posso voltar no quadro de agendamentos. E além disso, eu posso ainda gerar um PDF dessa atividade. Se eu quero que apareça o nome da disciplina, o nome da instituição e aqui com a folha resposta. E aí eu clico em confirmar, então minha página vai carregar e vai aparecer a minha atividade, já que eu estou numa escola parceira aqui, que é a CDEP Cursos, certo? Vai sair com a logo da escola e já todas as atividades. Sempre na folha seguinte aparece qual é o meu gabarito, e daí, como eu escolhi com folha resposta, ele vai colocar na última folha qual é a minha folha resposta para que os alunos possam usar. Observa que aqui ela vai sair sempre da forma que são as questões. Então, a primeira questão era uma somatória, as outras 4 era com uma única alternativa. Voltando na minha atividade, eu tenho a opção de usar aquela folha resposta e responder ela por aqui. Clicando aqui, eu vou em escolher o meu arquivo, eu no caso vou tirar foto do meu arquivo, e aí ele vai carregar, e aí eu tenho condições de fazer essa correção de forma automática também. E se eu quiser gerar de forma individual os gabaritos, eu posso vir por aqui, selecionar para quais alunos eu quero a minha folha resposta, ou posso selecionar a turma toda, e ele vai gerar também aquela folha de resposta com o nome de cada aluno, ok? Voltando para a minha página inicial, eu tenho aqui então a atividade que eu já fiz, que foi essa, que nos botõezinhos aqui do lado direito, novamente, eu consigo editar, gerar PDF, corrigir, ver os resultados, certo? Depois que meus alunos responderam, eu consigo entrar aqui e ele vai aparecer aqui o resultado de todos os meus alunos, com o tempo que cada um levou, inclusive, para fazer. Então, essa é a forma para você gerar uma atividade. Lembrando que para você gerar uma prova é de forma semelhante, e aqui no setor de simulados, ele só vai aparecer isso aqui quando a escola destinar um simulado para que você preencha as questões. E aí aqui basta você clicar nela e fazer o mesmo procedimento. E aí você vai adicionar as questões e colocar assim como faz na parte das tarefas também. Então, esse é um tutorial de como adicionar tarefas na plataforma Treinei Passei.